Presidente, queria que o senhor fizesse um balanço desse início de temporada, né? Muitas chegadas, saídas, logísticas ruins. Fizesse um apanhado geral aí para a torcida. Boa tarde, torcida motense. A gente vem aqui realmente para dar uma segurança, uma satisfação para a torcida, fazer um balanço desse primeiro momento na temporada e mostrar um pouquinho do que a gente está fazendo e o trabalho que está sendo feito. A gente teve um início de temporada muito bom, com 2 resultados importantíssimos na pré-copa do Nordeste, classificação, um momento de bastante ascensão, mostrando que o trabalho foi bem feito de pré-temporada, que o grupo é forte. E aí passamos por alguns momentos que não desejávamos. No primeiro momento, depois da classificação e do clássico contra o Maranhão, que foram bons jogos, a gente fez um grande jogo contra o Fortaleza, teve aquela questão da arbitragem, mas fizemos um bom jogo, mostrando a força do time. E aí tivemos dois jogos no interior que geraram uma certa insegurança por conta de resultados que a gente não queria, realmente. Uma derrota e um empate. Ressalto aqui que a gente já tinha tido 2 jogos adiados, contra o Viana e o Iaco no início do campeonato. E em relação ao jogo do Fortaleza, a gente teve também um imprevisto de adiamento da CBF. Um jogo que seria na terça-feira foi para quinta. Talvez nesse momento fosse a situação da gente buscar um adiamento, apesar de que já tinham 2 adiamentos, do jogo contra o Pinheiro por conta do cansaço. Nós chegamos na sexta-feira e aí já viajamos no sábado para jogar na Baixada Maranhense. Tivemos o resultado negativo. Digo isso porque realmente a gente vinha com um time muito bem, muito forte, com uma intensidade de jogo e com uma confiança muito grande para ganhar. E tivemos um resultado reverso. Com o resultado, obviamente, a gente acende o alerta. A gente esperava ter um resultado positivo lá em Pinheiro. E aí fomos para o jogo também contra o Tum-Tum. E aí tivemos mais um resultado que não desejávamos, que era o empate. Em relação a isso, a diretoria imediatamente, juntamente com a comissão e com o grupo, a gente acendeu o sinal de alerta e já fomos buscar soluções, quando a gente detectou que tinham algumas falhas. Trouxemos os jogadores que a gente anunciou no início de fevereiro, trouxemos reforço no ataque com o Rick Senna, trouxemos o Vitinho, jogador de lado, trouxemos o Richard, que é um volante, trouxemos o Adrian, que é um meio-campo, um camisa 10 que a gente estava precisando. E aí a gente já mostra que conseguimos reforçar o clube. Fizemos um jogo contra o Ferroviária que podíamos ter ganho. Infelizmente, numa infelicidade, a gente acabou empatando. Mas foi um jogo que já mostrou que os reforços que chegaram puderam contribuir. Tivemos também uma infelicidade em relação ao Adrian. O Adrian chegou, é um meia, jogou 45 minutos contra a Ferroviária. Infelizmente a gente saiu cansado, a gente achou que podia ser pela viagem e depois ele foi detectado com dengue, tá? Em tratamento, mas já está voltando, que é uma boa notícia, que é um jogador que a gente trouxe para fazer aquele meio campo e já deve estar voltando. Contra o Imperatriz não pôde jogar, mas já volta em breve. Então tivemos esse resultado contra o Imperatriz também, que foi negativo. Mas eu reforço com a torcida que a gente tem muita confiança nesse grupo, a gente tem convicção que o grupo e a comissão e a diretoria estão todos fechados, estão todos cientes de que a gente pode fazer muito mais, tanto que a gente tem mostrado em alguns jogos da Copa do Nordeste, mas que a gente tem que fazer muito mais no campeonato estadual. E eu tenho certeza que com a chegada desses reforços já ambientados ao clube e com algumas novidades que a gente vai trazer, a gente vai conseguir se recuperar no campeonato estadual e encontrar o rumo das vitórias, conseguir fazer os 3 pontos e conseguir realmente já se colocar no local da tabela, que é a ponta da tabela, que é onde o Moto merece. Em relação à montagem do elenco também que a gente fez, é importante que a gente reforce. A gente sabe e sempre teve a convicção de que alguns pontos a gente precisava ajustar. Montamos um elenco forte, mesmo com as dificuldades de calendário, mesmo com as dificuldades do ano do moto curto, mas conseguimos trazer jogadores importantes e jogadores que estavam bem no ano passado, mas tivemos algumas infelicidades.
Eu digo isso porque a gente tem que ressaltar o trabalho que está sendo feito, porque a gente está monitorando o tempo todo o mercado e buscando oportunidades. Quando a gente montou o elenco, a ideia que tínhamos do ataque seria o Lopeu, que é um atacante que tem todo o perfil do Motto, é um atacante brigador, de porte físico bom, lutador. E o Jean, que é uma promessa da base, que já mostrou aí ano passado, quando entrou no time principal, mostrou qualidade e na base é um grande destaque. Tivemos a infelicidade desses dois jogadores se contundirem, já no início da temporada. O Jean se contundiu ainda com problema de hérnia em dezembro, e o Lopeu ainda no início da temporada fez o último jogo contra o Botafogo da Paraíba, conseguimos nossa classificação, mas não pôde jogar e está em tratamento. Então realmente essas duas baixas no ataque tenham sido muito importantes para a gente no ponto de vista negativo, porque a gente esperava muito do ataque, a gente sabe que que teve essa deficiência, mas com os reforços que trouxemos, o Rick Senna, o Lipec, que também veio para contribuir, a gente traz e reforça esses pontos. Mas de fato foi uma infelicidade na montagem do elenco, a gente reconhece alguns pontos que não estavam 100%, mas no todo o que eu quero passar aqui para a torcida é que o time está muito unido, está fechado e o time está ciente que pode fazer bem mais. A gente vê, quem está aqui no trabalho no dia a dia, vê que a gente pode fazer muito mais em relação ao que está sendo feito no campeonato estadual, que o time tem qualidade sim, o time é bem montado, o time é forte e que a gente vai continuar monitorando o mercado para algumas peças pontuais, mas que o time é muito forte e a gente vai se recuperar nesse campeonato. O time está todo fechado, comissão técnica, grupo e diretoria estão totalmente fechados para mostrar e provar para essa torcida que merece realmente a felicidade, merece o time nas pontas da tabela, que a gente vai buscar o rumo da vitória e vai conseguir se recuperar nesse campeonato. Aproveito esse momento para já anunciar um lateral direito que trouxemos, o Bal, um jogador que já tem um histórico muito bom, é jogador do Atlético Cearense, tem um acesso para a Série C na carreira, então é um jogador, como eu falei, em nenhum momento a gente para de monitorar o mercado para buscar oportunidades. O mercado é difícil pela falta de calendário, pelo momento, os jogadores todos já estão com clubes, mas a gente vai sempre monitorando oportunidades. E o Bal, lateral direito, foi uma excelente oportunidade. Outra notícia boa é o Jean, nosso atacante da base, que já está em fase final de recuperação e já deve voltar a treinar no campo muito em breve. Então, muito em breve a gente deve ter o Jean de volta aí, já pegando o ritmo de jogo. Então, são dois reforços que trazemos aqui, o Jean voltando e o Bal, lateral direito, para reforçar o nosso clube, e a gente continua acompanhando o mercado, a gente continua buscando o mercado, fizemos alguns ajustes no elenco que achamos necessários, foi avaliado, mas passando para a torcida, para a nação motense, que a gente tem certeza da recuperação. Com esses reforços, com esses jogadores, com o elenco que a gente montou lá atrás e com a vontade que a gente tem de fazer um ano especial para o Motto, a torcida pode ter certeza que a gente vai se recuperar. Independente de qualquer percalço que tenhamos passado, a gente obviamente pensa em fazer um ano perfeito. Tivemos algumas intempéries, como os adiamentos dos jogos, de fato atrapalhou muito o planejamento. A gente ainda não tem certeza também do nosso calendário por conta da questão das praças, mas a gente tem planejado, trabalhado dia e noite para fazer isso, e os profissionais que estão aqui são qualificados, capacitados e vão levar o Motto onde ele merece, que é o topo da tabela. Presidente, queria que o senhor falasse também sobre o projeto da categoria de base para 2025, o que o clube já tem nos planos? Perfeito. Como dando continuidade a um trabalho que foi feito na base no ano passado, né? Eu sempre reforcei que era uma prioridade para a gente também dar atenção para a base, porque isso é o futuro do clube, é o futuro do Motto, tanto que na montagem desse elenco nós subimos 5 jogadores da base, estão participando ativamente da temporada e ajudando bastante. Então a gente já tem que pensar também, apesar dos desafios do futebol profissional, a gente já tem que pensar na questão da base e em nenhum momento a gente deixou de pensar nisso. O futebol de base, o trabalho da base já começará no início de março e nas próximas semanas a gente vai soltar todas as informações de comissão técnica, diretoria de base, bem como todo o calendário que a gente
vai fazer com previsão de peneiras, com 2 peneiras, uma para março ainda e outra para abril, e todo o projeto de campeonatos que vamos participar, reforçando o nosso compromisso da base, já pensando no ano de 2026 em revelar atletas para reforçar o clube em 2026. Então, esse trabalho da base é de fundamental importância para a gente precisa disso, a gente tem certeza que isso é o futuro do moto, é um patrimônio que o moto vai ter e a gente tem que sempre dar continuidade nesse trabalho. Então, nas próximas semanas, anunciaremos todos os detalhes da base, mas no início de janeiro o trabalho já começa aqui no CT Pereira dos Santos.